acima de todas as coisas, que essa mobilização do Espírito Santo, que mais uma mensagem que nós vamos ouvir hoje, é a 7ª da série, falando a respeito da ação do Espírito de Deus em nós, do enchimento, do transbordar do Espírito Santo em nossas vidas. Hoje, de maneira especial, nós vamos falar da importância dessa ação, esse transbordar do Espírito, para que nós possamos viver numa comunidade, nos amando, respeitando as diferenças uns dos outros, vivendo em harmonia. Somos felizes, alegres pela presença dos visitantes, e a nossa oração é que, de fato, hoje, enquanto nós estivermos estudando a Palavra de Deus, você possa ouvir a voz do Senhor e que você experimente a invasão do Espírito de Deus na sua vida, fazendo transformações, começar do seu entendimento, suas percepções, que você possa encontrar o seu caminho para andar na presença de Deus, para viver uma vida relacional de felicidade, de alegria, de entendimento. Quem pode produzir isso na sua, na minha vida, é só o Senhor. Eu sei que hoje eu preciso que vocês olhem para mim e vejam Jesus. Porque se isso não acontecer, vocês vão ficar muito bravos comigo, tanto de um lado como de outro. Porque eu vou abordar questões controversas. Há pessoas que têm um posicionamento e pessoas que têm outro posicionamento. A minha intenção aqui hoje é mostrar aquilo que a Bíblia diz, como é que nós devemos lidar debaixo do mover, da mobilização do Espírito Santo, no lidar com essas diferenças. Vou procurar ser prático, vou procurar ilustrar, e certamente muitas dessas coisas deverão mexer com as suas convicções. Então nós vamos olhar, hoje eu peço que você abra a sua Bíblia, deixe a Bíblia aberta aí em Romanos, capítulo 14, capítulo 15, que serão os capítulos que nós vamos mencionar e basear toda a nossa reflexão nesta noite. Romanos capítulo 14, capítulo 15. Uma rápida retrospectiva. Se você abrir o livro de Atos, você vai ver a igreja estabelecida em Atos capítulo 2 e ela crescendo. Vai até o capítulo 9 e você vai ver a evolução desde Jerusalém, Judeia, Samaria e o evangelho se multiplicando. E cristãos, então, começam a se unir numa só comunidade. E você vai começar a perceber os conflitos. Alguns vinham do judaísmo, outros vinham do paganismo. E logo ali no capítulo 15 já há uma controvérsia muito grande. Aqueles que vinham do judaísmo queriam circuncidar os gentios para que tivessem a salvação. E depois de um concílio lá em Jerusalém, os apóstolos e os presbíteros voltam dizendo: a salvação é puramente graça de Deus e a fé em Jesus Cristo. Não é necessário circuncidar o gentio para que ele tenha a salvação. Mas os conflitos continuam. Você, quando vai lá na carta, Paulo escrevendo aos Gálatas, no capítulo 2, você vê Pedro sentado lado a lado com o gentio, comendo com os gentios, e de repente ele vê Tiago chegando com outros judeus, e o que Pedro faz? Ele se retira como se não tivesse acontecendo nada. E é isso aí, é a tentativa de um cristianismo de faz de conta. Eu quero mencionar que isso pode chegar até os dias de hoje e acontecer no nosso meio. Aí Paulo repreende a Pedro: como sendo tu judeu,
vives como gentio e queres que os gentios vivam como judeus. Mas os conflitos continuam. Quando você chega em Romanos capítulo 14, judeus que tinham uma vida de muitas restrições, muitos deles não comiam carne, e de repente eles estão na mesma comunidade com gentios que comiam de tudo. E o contexto de Romanos capítulo 14 fala claramente de que esses gentios comiam as carnes que eram sacrificadas a ídolos. O que acontecia? Ele subia lá no açougue do templo, quanto essa picanha aí? Então, custava 1/3 do preço. Ele pegava, levava aquela picanha, preparava na casa, fazia um churrasco e comia. Para aquele gentio convertido, era puro. Ele não cria mais nos ídolos. Agora, a fé estava em Jesus. Só que dentro da mesma comunidade, tinham aqueles que não comiam carne. Eles só comiam do rebanho que eles tinham na sua propriedade ou de um vizinho que eles sabiam que não vinha daquele açougue. E tudo isso é tratado nesse capítulo 14 e no capítulo 15. Mas é muito interessante como Deus foi maravilhoso em reunir pessoas de raças, tribos, nações diferentes, todos um em Jesus Cristo. E nós estamos vivendo numa comunidade em que temos diferenças, pensamentos diferentes em áreas que eu chamo cinzas. Não é nem preto e nem branco, nem certo e nem errado. Depende de como cada um define na sua própria mente. E vocês vão perceber logo isso na evolução desse estudo. Então, o meu chamado é para que, mais uma vez, façamos uma revisão. Na última mensagem da série, o Átila falou sobre a revisão da conversão. Isso foi profundamente explicado. Revisão do nosso coração, revisão das nossas crenças, da nossa doutrina, de como nós olhamos as Escrituras. Precisamos estar revendo constantemente. E hoje, o meu chamado é uma revisão de postura, de comportamento, que vai afetar os nossos relacionamentos e a nossa postura cristã. Acima de tudo, para não vivermos um cristianismo de faz de conta. Um faz de conta que não faz. O outro faz de conta que não vê. E nós ficamos brincando de igreja, brincando de faz de conta, vivendo um relacionamento falso. Pessoas distanciadas, separadas, hipocrisia dentro da comunidade. E não é só aqui. Nós temos isso espalhado na igreja cristã. Por isso que nós precisamos ir às Escrituras, para que tenhamos convicções, posições e saibamos lidar com as diferenças. Vamos olhar o texto? Eu quero ler com os irmãos alguns versículos do capítulo 14. Vocês podem acompanhar na tela ou na sua versão, na Bíblia que você tem aí com você. Romanos capítulo 14, a partir do versículo 1. Aceitem o que é fraco na fé, sem discutir assuntos controvertidos. Acolham, aceitem. Um crê que pode comer de tudo. Já outro, cuja fé é fraca, come apenas alimentos vegetais. Aquele que come de tudo não deve desprezar o que não come. E aquele que não come de tudo não deve condenar aquele que come, pois Deus o aceitou. Há quem considere um dia mais sagrado que outro, e há quem considere iguais todos os dias. Cada um deve estar
plenamente convicto em sua própria mente. E para ganharmos convicção, meus irmãos, nós precisamos estudar a Bíblia, porque é ela quem vai gerar convicção. Não é aquilo que eu falo, não é aquilo que o outro pregador fala, mas a palavra de Deus. Aquele que considera um dia especial para o Senhor o faz, e aquele que come carne, come para o Senhor, pois dá graças a Deus, e aquele que se abstém, para o Senhor se abstém, e dá graças a Deus. Pois nenhum de nós vive apenas para si, nenhum de nós morre apenas para si. Se vivermos, vivemos para o Senhor. Se morremos, morremos para o Senhor. Assim, quer vivamos, quer morramos, pertencemos ao Senhor. Pois o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Sem Ele nada somos, sem Ele nada podemos. Não dá para andarmos sem o Senhor. Aquele que assim serve a Cristo é agradável a Deus e aprovado pelos homens. Por isso, esforcemo-nos em promover tudo quanto conduz à paz e à edificação mútua. Isso que o cristianismo deve gerar. Não destrua a obra de Deus por causa de comida ou da comida. Todo alimento é puro, mas é errado comer qualquer coisa que faça os outros tropeçarem ou caírem. É melhor não comer carne, nem beber vinho, nem fazer qualquer outra coisa que leve seu irmão a cair ou a tropeçar. Assim, seja qual for o seu modo de crer a respeito dessas coisas, que isso permaneça entre você e Deus. Feliz é o homem que não se condena naquilo que aprova. Hoje nós vamos falar e desenvolver esta afirmação bíblica. O Espírito é quem mobiliza os cristãos para viver harmoniosamente em meio às diferenças. Que Deus possa falar conforme a necessidade de cada um. Temos jovens, famílias, casais, pessoas mais velhas, e é Ele quem vai nos levar a perceber essa ação poderosa, gerando harmonia nos relacionamentos, nessa situação. Você sabe que judeus e gentios convertidos em Cristo Jesus, começam a nova comunidade, a igreja. Histórico, formação, culturas diferentes. E ambos estão em Cristo. Você sabe que o gentio é todo aquele que não é judeu, que também receberam a Jesus. Exemplo, nós somos gentios, fomos alcançados, não somos judeus, fomos alcançados pela mesma graça do Senhor Jesus. No capítulo 15, versículo 7, em Romanos, você pode perceber a recomendação na igreja, que nós devemos acolher uns aos outros como Cristo nos acolheu, ainda que haja diferenças em assuntos controversos. É o acolhimento, é o relacionamento edificante, saudável, que gera paz, que gera felicidade. Hoje nós vamos ver as duas atitudes geradas pelo Espírito Santo, que promovem a harmonia em meio a diferenças. E a minha oração é que isso possa ocorrer na nossa comunidade, no nosso meio, que a gente viva e experimente essas coisas. A primeira delas aparece logo aí: não desprezar
os fracos. E a segunda, não julgar ou condenar os fortes. A questão é saber, no contexto de Romanos 14, quem eram os fracos e quem eram os fortes. Porque nós temos que ter cuidado com essas duas palavras. Se nós ouvirmos e cantamos com a Fernanda essa última música, esse hino, nenhum de nós é nada em si mesmo. Sem a ação do Espírito de Deus em nós, não temos chance, não podemos caminhar. Mas Paulo define aqui o fraco de uma determinada maneira e o forte de outra. Não quer dizer que um é mais do que o outro ou melhor do que o outro. Ambos vivem riscos nas suas posturas, que nós vamos observar agora na sequência. Veja primeiramente quem é o fraco. O fraco só come legumes. Ele olha para o boizinho lá no pasto e ele vê uma berinjela, uma cenoura, ele vê o boi verdinho, tudo que o boi comeu é verde, e ele só se alimenta de verdura. Ele não come carne. O que acontece com o fraco? Ele tem restrições nas suas práticas, nos seus usos, nos seus costumes. Ele não faz, ele não come. Não significa necessariamente aqui nesse contexto que ele não beba vinho, porque nós vamos observar na sequência. O fato dele não comer carne, ficar só nos legumes, não quer dizer que todos agiam assim também. Outros, judeus convertidos, comiam carne, mas do seu rebanho. Então é necessário olhar quem é o fraco. O fraco é aquele cristão que tem restrições e limitações na sua conduta e nas suas escolhas. E o forte? Esse aí crê que tudo pode comer. Ele vai lá no templo, que horas abre o açougue? Que hora vai descer a picanha? Ele vai lá, compra a picanha, acende a grelha, a brasa, pagou mais barato, a carne é boa, ele vai lá e come. Não tem problema. Para ele, é puro, porque ele não crê no ídolo mais. E ele aproveita aquela carne. Quem é esse forte? É aquele que tem limites maiores. Ele é um cristão sério, verdadeiro com Deus, mas tem limites maiores. Então, guarde bem essa definição de fraco e de forte. Aquele que come de tudo não deve desprezar o que não come. Isso é muito importante. Qual deve ser a minha atitude para com o fraco, aquele que tem limites mais restritos? Não desprezá-lo, amá-lo, acolhê-lo, edificá-lo, recebê-lo. Aquele que não come de tudo, não deve condenar aquele que come, pois Deus o acolheu. Vocês estão percebendo a comunidade em meio a diferenças? As restrições de uns são menores, limitadas, e de outros maiores. Porém, a recomendação bíblica é que fraco e forte, aquele que tem mais restrições e o que tem menos, vivam em harmonia no cristianismo. Todos acolhidos por Jesus e vivam um relacionamento saudável de paz e de edificação. O reino de Deus, Paulo deixa bem claro, não é comida nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Quando nós entramos em debates pelas questões que são controversas, nós perdemos a alegria, a paz e nos complicamos na compreensão das verdades bíblicas. E a ação do Espírito Santo é apagada, ofuscada, porque
de novo, nós cantamos aqui, que para que o Espírito transborde em nós, nós precisamos morrer para nós mesmos. Não podemos mais estar à frente, sim, Deus em nós agindo. Então, nossas posturas, reações serão diferentes. É melhor não comer carne, nem beber vinho. E observe bem agora, nem fazer qualquer outra coisa que leve seu irmão a cair. Este que come, que tem limites mais amplos, abra mão de tudo, por causa do irmão que não faz e que é mais fraco, que pode prejudicá-lo naquela atitude e naquela ação. Por outro lado, nós temos que estar prontos a conviver, a viver de uma forma aproximada, de uma maneira real nos nossos relacionamentos, sem fazer de conta, sem sermos cristãos de faz de conta. É tempo de rever. E nós vamos rever algumas coisas que eu vou mencionar aqui, que normalmente, pelas igrejas que você vai aí, dificilmente você vai ouvir posturas bíblicas. E a minha intenção aqui é que você confira. Não aceite o que eu estou apresentando, mas confira na Escritura, converse com outros presbíteros da igreja, para que você chegue a convicções. E agora eu vou mexer um pouco com vocês. Crente não fuma, não bebe, não faz isso, não faz aquilo. Falso ou verdadeiro? Falso. Totalmente falso. Nós temos irmãos cristãos sérios com Deus, que creram em Jesus, que foram alcançados pela graça de Jesus, que têm a fé em Cristo Jesus e fumam. E vou dizer mais, estão aqui no nosso meio. E nós temos que saber nos relacionar com eles. Eu não estou fazendo apologia do cigarro, você sabe. Desde criança, pelo menos os que nasceram nos últimos anos, décadas, o Ministério da Saúde adverte: o cigarro provoca câncer. Muitos cristãos vieram com o vício do cigarro. Alguns, na conversão, instantaneamente deixaram. Aconteceu algo muito especial na vida deles. Outros não, mas são cristãos. Como é que nós vamos nos relacionar com essas pessoas? Você vai fazer de conta que não viu, que não vê ou que não sentiu o cheiro? Aí você vai, abraça o irmão aqui dentro, não vamos longe não. Dá um abraço. E esse irmão já saiu de casa comendo meia dúzia de cravos, botando um house de todo vapor para chegar aqui, ninguém sentiu o cheiro do cigarro dele. Isso aí é o cristianismo de faz de conta. Ele faz de conta que não fuma. E aí você vai fazer de conta que não cheira, que não vê, que não sabe. E assim vai. Mas esse não é o cristianismo autêntico e verdadeiro, meus irmãos. Se o sujeito fuma, há igrejas que proíbem o fumante de participar da ceia do Senhor. Ele foi salvo por Jesus, ele está lutando contra o cigarro. Ele precisa ser abraçado, acolhido, ajudado. Nós precisamos estar com ele, orando com ele, para que ele se liberte disso, porque prejudica a saúde. Mas vamos parar de brincar de um cristianismo de faz de conta. E o pior, a gente vai, abraça, sente o cheiro e vai contar para a esposa, vai contar para o marido, vai contar para o irmão em outro lugar. Abracei o irmão, senti cheiro de cigarro. Isso não é cristianismo.
Isso não é aquilo que Deus preparou para a igreja. A igreja é um lugar de cura, de restauração, de libertação. Nós oramos aqui. Se há alguém que luta com esse vício, que seja curada, liberta por Jesus. Mas vamos saber nos relacionar de forma verdadeira, de forma transparente. O cristão pode beber uma cervejinha geladinha, pode tomar um vinho português, que o Valentim foi para Portugal e trouxe esse aqui especial, ou aquele vinho italiano que ele põe lá na mesa. Como é que você reagiria? Sem saber, Thaís e eu, Ferreira, a Neide, vamos para Florianópolis, um hotel na beira da praia. Mas você não sabia, foi para esse hotel também, e de repente você olha da sua janela lá do hotel, e você vê uma mesinha com um guarda-sol na praia, um pratinho de camarões, alho e óleo, fritinhos ali, alguns à milanesa, e uma cervejinha na mesa. E eu e o Ferreira tomando cervejinha, ali na praia. Aí você para lá na janela, fala, será que é verdade o que eu estou vendo? Aí você sai do seu quarto e quer se aproximar de alguma forma, e tem uma árvore ali no jardim, antes de você chegar na praia, e você fica assim, ó. E não chega lá para sentar junto. Por quê? Porque a condenação bíblica é a embriaguez. Senão Paulo não teria falado com Timóteo para tomar sua taça de vinho, que o ajudaria com os problemas de saúde que ele tinha, de estômago. Às vezes vou jantar na casa de alguns irmãos e eles chegam, Renato, eu posso colocar esse vinho aqui, é um vinho assim, assado? Pode, sem nenhum problema. Você toma uma taça de vinho? Tomo, pode colocar. Duas famílias que se conhecem, ou três famílias, que nós nos conhecemos. Nós sabemos que naquele contexto não há nenhum irmão considerado fraco ou que tenha algum problema com a bebida, porque se tiver, nós não devemos pôr em hipótese nenhuma o vinho e trocar instantaneamente por um refrigerante ou um suco. Porque para aquele irmão pode causar problemas, e ele pode tropeçar, e ele pode cair. Então, irmãos, aí você sobe para o seu quarto e diz, você não sabe o que eu vi. O Renato e o Ferreira tomando uma cervejinha, comendo camarão lá na praia. Mas ele não foi, nem sentou ali para dar um abraço, para cumprimentar. Então fica esse negócio, um faz que não faz e o outro brinca que não viu nada, que não fez nada. Mas fala, faz fofoca, comenta. Esse não é o cristianismo bíblico. O cristianismo bíblico considera um ao outro, conversa um com o outro, trata de todas essas questões com liberdade. Vou um pouquinho atrás, quando eu era garoto, 15 anos de idade, as famílias se reuniam para almoçar depois do culto da manhã, e tinha o hábito muitos de vocês não passaram por isso, década de 60, década de 70, e não podia nem comprar pão na padaria domingo. Não podia, tinha que comprar no sábado, porque domingo era o dia sagrado, era o dia do Senhor. E você, domingo então, todo mundo preparava o almoço, no sábado, porque no domingo ia almoçar.
E naquele almoço, naquela casa grande, tinham 4, 5 famílias, aquela alegria, festa, uma garrafa de vinho aqui, uma cervejinha ali no canto, e de repente todo mundo almoçando naquela alegria, toca a campainha, vai atender, é o pastor. Gente, vocês não imaginam a correria, pega a garrafa, põe debaixo lá do armário da pia, joga no lixo aquela cerveja. Gente, isso é cristianismo de faz de conta. Isso é hipocrisia, um escondendo do outro, o gato e o rato. Agora, todos os cuidados são mencionados na Escritura. O álcool tem riscos, e grandes riscos. E nós temos que ter muito cuidado com ele. A Bíblia adverte. E se há um irmão que pode tropeçar, eu devo abrir mão de tudo que eu como e que eu bebo em prol desse irmão. Esse é o conselho da palavra. Mas deixa eu ir um pouquinho mais para frente. O tatuado, crente ou incrédulo? Esse infeliz pôs o distintivo do São Paulo. Eu sei que você ia pôr o do Corinthians ou do Palmeiras, né? Mas tem aquela mulher que põe a florzinha aqui no pé. Aí, tatuar é pecado. Não, no Antigo Testamento fala lá que não pode marcar o corpo. Gente, tudo tem os seus riscos e tem o seu contexto. Quando você vai no contexto no Antigo Testamento, aquelas pessoas que tatuavam para mostrar a sua crença no ídolo, a sua marca, ficava marcado. E nós recebemos, gente, na comunidade de Cristo, muita gente que vem com marcas. Alguns vêm com marcas do crime, outros vêm com marcas da vida pregressa que viviam no passado. Eu vou contar uma experiência para vocês. Tem alguns irmãos tatuados aqui. Gente, eu quero que vocês não me interpretem mal. Que vocês entendam a diferença entre uma igreja legalista, uma igreja bíblica e uma igreja liberal. Nós queremos ser, dependendo do Senhor, uma igreja bíblica. E para isso nós temos que estudar a Escritura, tirar as dúvidas, mergulhar para conhecer a vontade do Senhor. Ele não está aqui hoje? Está aqui, Ronaldão. O primeiro dia que o Ronaldão chegou aqui, com um baita de um brincão. Aliás, até eu ia pedir para o Átila pôr um piercing aqui no nariz hoje, e o Reginaldo trazer uma argola aqui na orelha, para ver como é que vocês iam abraçá-los hoje. Mas aí eu aliviei um pouco para... Mas quando eu abracei, eu estava procurando o Ronaldo, em meio aos piercings, às tatuagens. Eu tive um impacto. Vocês pensam que eu sou diferente de vocês? Não sou igualzinho. Mesmas limitações, o mesmo coração. E essas coisas que eu falo aqui, eu preciso da mesma intervenção do Espírito Santo, para que eu tenha um comportamento e uma conduta diferenciada, que gere paz, que gere alegria, que a gente possa andar em perfeita edificação. Depois eu comecei a ver o testemunho desse irmão, compromisso com Jesus, o quanto estudava a palavra. Como não se bastasse, chegou um outro amigo meu, todo colorido, com todo braçado e tal. Eu falei, meu Deus. E aí eu comecei a ver que o que tinha por dentro desses irmãos era a graça de Jesus. Era o poder transformador que tirou o sujeito de uma vida ensimesmada, de uma vida longe de Deus, para uma vida em comunhão. Esse é o poder transformador de Cristo. Por isso que nós não podemos ser uma igreja de brincadeira.
Nós temos que procurar ser uma igreja bíblica, sem o legalismo que separa, que distancia, que afasta as pessoas, que você vê uma marca e você tira do seu caminho. E não há acolhimento, não há ajuda, não há apoio, não há entendimento. E o que pode provocar é só uma vida cheia da presença de Deus na sua vida, através do Espírito Santo. Alguns dizem que isso aqui é o dente do garfo do espeto do diabo. Como não se bastasse o brinco, uma seta na orelha. O outro põe no nariz. Gente, essas coisas são externas. Aquele que considera pura, ele usa. Eu não uso nada disso. Você pode me revisar aqui. Eu não tenho tatuagem, eu não tenho piercing, não tenho... Mas, gente, eu não posso tratar as pessoas que têm uma liberdade maior nessas questões, fazendo acepção de pessoas. Eu tenho que acolhê-las, amá-las, viver com elas. Não deixar que essas coisas nos separem. Agora, em cada uma delas, quando você vir que há a saída das coisas controversas para uma prática pecaminosa, aí você tem que chamar e exortar. Se você vir um irmão que passou os limites do vinho e ele se embriagou, você e eu temos a responsabilidade de chamá-lo, exortá-lo e ajudá-lo para que ele não viva essa vida de falta de domínio próprio, de controle. Só assim nós vamos viver um cristianismo autêntico, verdadeiro, onde vidas são transformadas, onde o Senhor age com liberdade, e você vai sentir de fato a presença do nosso Deus. Nós que somos fortes, devemos suportar as fraquezas dos fracos e não agradar a nós mesmos. Essa é a questão. Quando a gente vive em si mesmado, que vale a nossa vontade, o nosso desejo. Eu não entendia isso quando era mais jovem, adolescente. Eu queria jogar futebol, o time jogava domingo. E todo mundo falava para mim que jogar futebol domingo era pecado, eu não podia nem ver na televisão. E eu buscava, não entendia, isso queria ver. Aí eu entendi que que eu podia jogar o meu futebol, mas eu podia também abrir mão do futebol por causa da comunhão com os irmãos, por causa de uma escola bíblica, por causa de um compromisso cristão, por causa de estar em convívio na presença com outros irmãos. E tudo começou a fazer diferença para a minha vida. Aquele cristianismo de regras, de imposições que eu não entendia, de leis que eu não encontrava a resposta na Escritura. Peso, ser cristão era um peso. Hoje não. Eu tenho a maior alegria em falar com alguém que a sua vida pode ser diferente, se você conhecer a Jesus, se Deus passar a agir na sua vida. E se você está aqui hoje, saiba disso, que a partir desse momento que você é invadido pela presença de Deus, você vai viver uma vida de paz, de alegria, de entendimento, de edificação. E todas essas coisas serão tratadas com sabedoria, na paz e no amor. Cada um de nós deve agradar ao seu próximo para o bem dele, a fim de edificá-lo. Aquele que tem os limites maiores, que faz, que come, deve agradar aquele que não come. Aquele que não come deve amar, acolher aquele que come, aquele que tem os seus limites maiores. Viver em harmonia e entendimento. Deus que concede perseverança
ânimo, dê-lhes um espírito de unidade, segundo Cristo Jesus. Irmãos, essa oração, isso só pode ocorrer pela intervenção de Deus na sua e na minha vida e na nossa comunidade. Não há outro meio e outra maneira. Para que com um só coração, uma só voz, veja, vocês glorifiquem ao Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. O fraco, o forte, eles saem abraçados, glorificando ao nosso grande Deus. O que come, o que não come. O que põe aquele distintivo feio do Corinthians na perna e o outro que não põe nada. O que anda com o piercing na orelha, um brinco, um piercing no nariz. Eu até falei, não veio com o brinquinho aqui não, né? Não veio hoje. Se abraçam, se amam, se tratam, se respeitam e acolhem mutuamente. Gente, sabe quem pode fazer isso? Somente o poder mobilizador do Espírito Santo na vida da comunidade. A minha oração nessa noite é que Deus provoque no seu interior, nos seus pensamentos, uma profunda reflexão, um questionamento. Que tipo de cristianismo nós temos vivido? Como é que nós tratamos todas essas questões controversas? Como é que nós vivemos um relacionamento com pessoas que pensam diferente, que agem diferente? Tem dúvidas? Conversem. Vamos conversar. Tem os outros irmãos que estão servindo, outros que estão estudando a palavra, os outros líderes, os outros presbíteros. Vamos falar. Vamos conversar, sem medo de ser feliz, sem esconder isso ou aquilo, mas tratando séria e honestamente diante do nosso grande Deus. Tempo de revisão. Revisão da nossa conduta, do nosso comportamento. Vamos ter um momento de oração agora, enquanto a Fernanda sobe, nós vamos terminar cantando. Mas feche os seus olhos agora e fale com o Senhor. Peça que Deus alcance a sua necessidade, as suas dúvidas, os seus questionamentos que você tem sobre o cristianismo, sobre a igreja, que o Senhor alcance todas as suas necessidades. Deus, Tu és suficiente para tocar no nosso interior, em cada um, de forma diferente, conhecendo a nossa real necessidade. Que esse tempo que temos tido de estudo, de louvor, nós possamos crescer no conhecimento da Tua palavra. Deus, nós sabemos que um tempo tão curto como este, ele vai provocar muitos questionamentos, mas que nós possamos buscar solução de todos eles na Tua palavra e ganharmos convicções firmadas na Tua palavra. Abençoa-nos, ó Deus, para que nós possamos viver um cristianismo verdadeiro e não um cristianismo de faz de conta. Só o Senhor é suficiente para agir nas nossas vidas e nos levar a esse tipo de comportamento. Eu oro em nome de Jesus. Amém.